Oi, pessoal. Aqui é o Flávio Hirai, médico oftalmologista da Clínica Ver Mais. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, é o Dr. Marcel Souza, que para quem não conhece é o Marcel, nosso Marcel do basquete, da lendária seleção brasileira que venceu os Jogos Pan-Americanos em 1987. Né, Marcel? Foi 87. Diante dos Estados Unidos, na casa deles, né, e foi uma das vitórias mais históricas que nós tivemos aí dentro do esporte brasileiro, da nossa história toda, né, Fátima? Verdade. Seja bem-vindo novamente, Marcel. Assim, eu sempre fui apaixonada por basquete. Eu não sabia disso, viu, pessoal? Fiquei descobrindo eu da sempre outra fui vez. apaixonada. E como eu sou de Jundiaí, para nós o Marcel sempre foi o Marcel, né? Não importa quais é, o time todo era o Dream Team do Brasil, mas para Jundiaense era o Marcel. Né? Tá certo. Então é uma honra. E eu tive a honra de participar do jantar de 35 anos desse time. Que legal. Título. Legal. Trabalhei nesse jantar. Tá bom, vai. Você já ganhou de mim nessa. Eu deixo. Marcel, obrigado. Obrigado novamente. Imagina. Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que você já deve ter contado isso milhões de vezes, mas como é que foi o seu início do basquete e principalmente sua transição para a medicina? Então, eu sempre quis jogar basquete, porque eu queria jogar igual ao meu pai. Meu pai jogava basquete. Ele veio para Jundiaí para jogar basquete. Ele se formou lá do Mato Grosso, de Corumbá, veio para Campinas para estudar na época do colegial, onde ele conheceu minha mãe, começaram a namorar. Eles foram da primeira turma de odontologia da PUC de Campinas. E meu pai, quando estava se formando, ia ter uns Jogos Abertos do Interior aqui em Jundiaí, em 53. E então, em 52, convidaram meu pai para fazer parte desse time e arranjaram para ele dar aula lá na colônia, atender numa escola lá na colônia, que é mais ou menos onde fica agora o Centro Esportivo Romão de Souza. Era por ali. Então ele veio para jogar e trabalhar e abriu o consultório dele na Ponte São João, e aqui ele ficou jogando. E minha mãe foi tendo filhos, né? Somos em 3 irmãos, e meu pai jogava e eu sempre o acompanhava. Então eu lembro de bola de basquete quando eu tinha 4 anos de idade, e eu queria jogar, e eu não conseguia jogar. Aliás, eu não conseguia fazer esporte nenhum, porque eu era muito desajeitado, era gordinho, era baixinho. Aí eu me acertei na vida esportiva, cresci e tal, e comecei a jogar. Jogando, era precoce, com 16 anos eu estava na seleção brasileira, e eu acabei sendo convidado para jogar numa universidade americana, que eu joguei lá 1 ano, na Bradley University, no estado de Illinois. Cheguei lá, em outubro começam as aulas. Não, em agosto começam as aulas. Sim. Mas você só pode treinar a partir de 15 de outubro. Antigamente era assim. Então, porque você tem que estudar e jogar, que era o que meu pai sempre exigia de mim. Você tem que estudar e jogar. Se você não estudar, não tirar nota, né? Aí eu fui lá para estudar e jogar. E treinei 1 mês, assim, rachão. Porque podia rachar, tal, não sei o que. Eles faziam teste em mim, tal. Até que depois de 1 mês, o técnico me chamou, falou assim: se você ficar aqui 4 anos, se formar aqui, se graduar aqui, daqui você vai para a NBA, em 75. Eu, obviamente, catei o telefone e contei para o meu pai. E meu pai falou assim: pode voltar. Verdade. Ele contou essa história para mim uma vez. Pode voltar, porque o basquete não dá nada, dá dinheiro. Rapaz, eu vou jogar na NBA. Não. Você tem que se formar
e jogar. Eu não vai, não vai, não vai. Mas, pai, então eu vou me formar, com todo respeito à classe, em educação física e fico aqui, porque aqui tem educação física. Não, você tem que formar, não, porque ele queria que eu fosse dentista, né? Entendi. Entendeu? Então ele já estava com o futuro tudo pronto. Ele já tinha programação, tinha contado. Eu ia ser dentista e ia cuidar de botar aparelho dentário. Era para mim o que ele queria de mim. Aí, sabe, eu com a NBA na minha porta, eu joguei aquele ano, eu quebrei todos os recordes da escola lá. O cara falava, nossa, se você tivesse jogado high school aqui, você estava super famoso. Eu falei, tá. Aí, naquela confusão, a seleção brasileira, como eu era precoce, eu atropelei a turma que era para estar aparecendo, a turma de 21 anos. Eu tinha 18, 17, eu já estava jogando melhor que eles. Então, ficava aquela coisa, porque eu era o cestinha do campeonato aqui no Brasil, de todos, e jogava 5 minutos na seleção brasileira. Aliás, esse foi um dos motivos que eu fui para os Estados Unidos, porque eu tinha que esperar a minha vez. Uhum. Aí, quando os caras souberam do basquete também, que eu poderia jogar na NBA, foi um rolo também, porque... Você teria que sair da seleção, né? Não, porque amador não joga profissional. E eu lá, com todo o meu futuro pronto, sabe? Falei, nossa, aqui dá para treinar, que nem eu treinava no começo da minha carreira em Jundiaí. O ginásio ficava aberto 24 horas. Você abria o seu armário, já tinha roupa novinha, você ia bola de basquete, você treinava, jogava tudo lá. Quando você voltava, estava tudo de novo. Como é que ele sabe que eu vinha? Né? Eu falei, nossa, comecei a perguntar, porque começou a dar esse rolo, eu falei, aqui que eu volto pro Brasil. Eu não vou voltar, não. Fui perguntar pro técnico se eu podia ficar lá no verão americano. Uhum. Ele falou assim, claro que pode. Eu falei, nossa, vou treinar peso, porque estava começando, 75, estava começando a colocar musculação nos esportes. Nossa, vou treinar que nem um maluco, 3 meses, não preciso estudar. Nossa, vou estudar, fazia curso de verão, tinha curso de verão também, eu podia aliviar a matéria. Estava pronto. Aí entrei no vestiário, me olhei no espelho e falei assim, você tem cara de médico. Eu me vi médico. Sabe quando você se vê médico? É por isso que eu falo para todo mundo que você não escolhe a medicina. Se eu for perguntar por que você foi fazer, tá bom, seu pai e sua mãe eram médicos e tal, mas por que você foi fazer medicina? A medicina que te chama, que te escolhe, sabe? Tem tanta gente que presta vestibular para medicina e não entra, tá? Cara bom, tá? Mas eu falei, daí eu fiquei com essa, eu vou ser médico. Aí eu parei de brigar para ficar lá. Terminou a temporada, eu voltei, mas nem terminei o ano lá. Aí terminou em março, terminava, eu entrei nas turmas de março no objetivo e no fim do ano eu entrei na faculdade. E os caras, eu estava lá no cursinho, eu sentava lá no fundão, chegava um bilhetinho, né? Porque era o nosso WhatsApp, né? Era os bilhetinhos, né? Marcel, seu burro, volta para os Estados Unidos. O que você está fazendo aqui? Mas, assim, eu nunca tive dúvida que eu queria ser médico. Eu só queria negociar isso com meu pai, né? Não, eu vou jogar aqui, depois eu entro na medicina. Não. Você vai... Entendeu? Ele foi lá e ver como é que era, tal, falou, viu que era uma coisa importante, eu estava jogando, tal, falou assim, terminou aqui, você vai embora. E aí voltou. Aí eu voltei. Voltou e virou médico. Porque vai falar não para o seu pai com 17, 18 anos. Né? Sabe, eu insisti nesse negócio ainda de ficar. Então, pela conta, Marcel, na época que você serviu a seleção, você já era médico, né? Você já era formado? Sim. Eu entrei na faculdade em 77, eu estava na seleção desde 73, né? Então.
Mas eu jogava E como é que você conseguiu conciliar? Super fácil. Imagina, a maior moleza. Só não dormir. Não dorme. Você sabe muito bem o que você tem que fazer. Então você já ia treinando, então, né? Ia treinando você vai... Imagina, internato, aquelas coisas. Imagina, pois é, então. Né? Eu conseguia jogar na seleção porque os grandes campeonatos eram sempre no verão do hemisfério norte. Do hemisfério julho, norte. Então, julho, agosto. ou era em julho, ou era em agosto. Quando era em agosto, eu treinava com a seleção em julho, que eu estava de férias. Sim. Né? Treinava e daí perdia aquele mês, 21 dias de competição, em agosto. E quando era em julho, que era férias, eu perdia junho. Né? Eu ia lá só fazer prova. Teve campeonato mundial de basquete aqui no Círio, de clubes, que eu fazia prova de manhã e jogava o campeonato mundial de noite. Que louco. Saía lá do alojamento, vinha para cá, fazia a prova, voltava para lá. Então, isso, o que acontecia? Eu não podia faltar um dia fora esse mês que eu ia faltar. Não podia faltar. E também, em festa, também eu era um frequentador assíduo. Eu fui a 3 festas da faculdade. Conta no dedo quantas festas eu fui. Eu não podia ir. Os meus colegas, quando eu falei que eu ia fazer o podcast com você, falaram, não, mas pergunta para ele se ele jogou a Intermed. Joguei. E pergunta se ele ganhou todas as intermédias que ele então, eu joguei a pré-intermédia aqui, nós ganhamos aqui em Jundiaí e tal. Eu joguei 2 anos. Depois, você fez medicina aqui? Aqui em Jundiaí. Eu sou da 9ª turma aqui. Legal. Então, chegou uma fase que eu não treinava. Eu só jogava. Treinava pouco, dava para treinar 2 dias na semana. Porque eu tinha que... tinha jogo, você chega no internato, tem que dar plantão. Aí aqui eu tinha jogo, eu ia adiando, trocando o plantão com a turma do meu grupo. Chegava uma hora que eu dava plantão uma semana. Todo dia. Eu ficava no hospital. Eu ia para casa para tomar banho e voltava. Porque eu estudava até às 5, aqui às 7 horas entrava no plantão. Então eu ia para casa, tomava banho, jantava e entrava no plantão. Ficava até às 7 horas da manhã, ia para casa, tomava banho, voltava. Né? Então é super fácil, imagina. Muito tranquilo. Eu dormia assim, dormia no plantão, 2 horas aqui, e ia dormindo o que dava, né? Tanto é que hoje é assim, eu durmo 2 horas, se eu tiver que acordar, tal, volto, durmo mais 2 horas. Foi bem treinado. Eu tô treinado. Em ônibus, dormi em ônibus. Como é que você vê a evolução hoje dessa preparação física, principalmente a parte física, que você falou, estava começando a musculação quando você estava nos Estados Unidos, então, e hoje tem toda essa estrutura. Hoje o esporte é uma profissão, né? Sim. Hoje já não dá mais para fazer o que eu fiz, fazer medicina e jogar basquete nesse nível, né? Porque o cara, a impressão que eu tenho, os atletas, estou falando dos atletas de alto rendimento, né? Não estou falando nem do Brasil, campeonato normal, tal. O cara é um tenista que disputa o Wimbledon, tá? O cara que é 10º do mundo em tênis, o cara que joga na NBA. Hoje a impressão que me dá é que o cara treina o dia inteiro. Uhum. A vida inteira dele é voltada para aquilo lá. Né? O cara, a alimentação a primeira vez que eu comecei a observar isso eu estava em Miami e a turma lá decidiu que a gente ia num jogo. Vamos num jogo de Miami ia jogar contra, sei lá, Lakers, não sei. E eu fui. Né? Comprar o ingresso lá em cima. Uhum. Aí o LeBron James jogava em Miami. O LeBron James tinha 4 caras para aquecer ele. Só para aquecer? Antes do jogo. Só para aquecer? Sabe? Porque o cara desse nível, ele vai para a quadra 1 hora antes de começar o jogo.
Daí ele começa a aquecer, bate bola, tal. Depois ele volta para o vestiário, troca de roupa e 4 caras. Hoje o jogador é uma empresa. É isso que eu estava Isso, pensando. né? É uma Ele é uma empresa, É. porque um cara desse nível tem que sair. Estamos aqui, eu tenho que sair agora, daqui a pouco, ir lá para São Paulo fazer um outro podcast, um comercial para o meu patrocinador. Depois eu volto, eu tenho treino aqui às 5 da tarde, então eu não vou. Eu pego o meu carrinho, vou para lá, venho para cá. O cara deve ter o transporte dele, tem a fisioterapeuta dele, tem o nutricionista dele, sabe? Tem toda uma equipe, o cara que promove ele. O jogador é uma empresa. Uma curiosidade que eu tenho, Marcelo, é o seguinte: a gente falando sobre isso daí, a gente vê que, ao mesmo tempo, o nível de exigência que se tem do atleta fisicamente, do alto rendimento, é gigantesco. E a gente vê toda hora ele se lesionando. Vocês se lesionavam da mesma sim. frequência também? Não na mesma frequência, mas eu tenho prótese de joelho. Né? Eu fraturei o crânio, levei um karatê aqui, assim, o cara foi atrás, o cara do meu time, foi atrás de uma bola assim, bateu com isso aqui, quebrou o crânio aqui. Nossa. Teve que se operar, o tio do Menon que operou. Que ele é, como é que é? O Torrino. Ele que me operou. E então você tem o Oscar hoje, que jogou até 40 anos, tem o tornozelo, o joelho, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é importante, né, para o pessoal saber. Porque esse do atleta de alto rendimento, ele acaba tendo umas sequelas, né? O cara ganha hoje o salário, porque como é uma empresa, e então na franquia, a NBA é uma franquia, né? Então o cara que tem um time de basquete da NBA, ele é que nem o cara que é o dono do McDonald's aqui em Jundiaí, em qualquer lugar. Ele tem as coisas que ele tem que fazer, né? E os jogadores entram no contrato de trabalho, eles ganham, parece que 59% de toda a renda que a turma tenha com patrocínio, né? Nossa, 59%. Todos os jogadores, é o acordo de trabalho do sindicato dos jogadores. Assim, parece que são 59% da renda. O cara que tem a franquia, o ginásio é dele. O bolão aqui de Jundiaí fosse meu e eu tivesse time de basquete. Então, eu posso vender as minhas coisas, eu que faço contrato de venda de comida. É uma indústria. E então os jogadores aumentou muito o salário dos jogadores. Tem jogador ganhando hoje 50 milhões de dólares por ano para jogar basquete. E isso leva a esse negócio de treinamento a uma coisa que o que teve de lesão esse ano, que acabou da NBA, foi um absurdo. De torcer pé, de romper músculo. Aí as câmeras conseguem pegar o músculo fazendo assim, estourando, porque o esforço que o cara faz é imenso. Tem que ficar naquele limite que vai quebrar e render o máximo. Sim. Né? E não tem jeito, você acaba lesionando e você acaba, de uma certa forma, levando alguns problemas ou algumas sequelas pro resto da tua vida, né? Olha lá. Aí. Esse aqui, ó. Só falta você. Só falta eu você, aqui, né? Então, você ganha dinheiro tudo, mas é um tempo limitado de vida, né? Sim. E o esporte virou um negócio hoje. Se você for um jogador mediano, você está com a vida feita. Se for um jogador mediano da NBA, você vai ganhar lá seus 10 milhões de dólares por ano, por 5 anos. Tá bom, né? Que é basicamente, quanto dura uma carreira hoje de um jogador assim, de alto rendimento? Na minha época fazia 32, 33, você já estava parando. Hoje nós temos um jogador aqui, Alex, que tem 46 anos, ele ainda vai jogar esse ano. O Oscar parou com 44 anos,
Sabe, tem a turma hoje, 35 anos, ainda tem uns 5 anos pela frente. O LeBron James já está 42 anos vai fazer. 42, Marcel, para terminar, vamos lá. Vamos falar o que representou para você aquele título do Pan-Americano de 87? É o meu atestado de que eu posso fazer o que eu quiser. Porque a gente ia jogar com um time que a gente não ia ganhar nunca. Sim. Né? Eu adoro aquela história que você contou para mim, que vocês vinham chegando, champanhe, as coisas, tudo então, para eles é bem americano. Né? Tem a festa, né? Sim. Do título. Terminou o primeiro tempo, eles estão 14 pontos na frente, né? Aí nós fomos pro vestiário, lá vai conversar o quê? Né? Graças a Deus, obrigado que nós estamos só 14 atrás, porque eu achava que ia tomar de 50 pontos. O jeito que eu vi o meu time, o jeito que eu treinei, tô desse jeito, tô na forma que Nossa Senhora, sabe? Eu tive 28 pontos por jogo de média naquele campeonato, sabe? Uhum. Entendeu? Pô, desse jeito, tô vendo um time que eu vou tomar de 50, que eu sei, né? Que eu posso tomar, tô perdendo só de 14, tá bom. Tá bom, né? Aí os vestiários eram assim, um do lado do outro, o nosso aqui, o deles aqui. Aí nós vimos que eles saíram, né? Então, vamos lá, né? Então, abrimos a porta, eles saíram, estava entrando o carrinho com as coisas da comemoração. Pra festa, champanhe, belezinha, camiseta. É mesmo? Nossa. Aí vamos falar o quê? O que você quer falar? Vai reclamar? Falta de Vamos jogar, esportividade. Né? Olha, você viu. Começa o segundo tempo, vai em menos de 2 minutos, vai para 22 pontos de diferença. Estava 14, nós tomamos 12-2, assim. Sabe? Uhum. Em menos de 2 minutos. Tá? Eu fiz uma cesta, os caras fizeram 6, quer dizer, eles roubaram a bola da gente, né? E aí só batendo. Aí nós começamos a endurecer na defesa e tal, deu certo. Meter bola de 3 pontos. Sim. Nossa, mas vimos aquele carrinho e falamos... Então passa para cá agora. Legal. Bom, pessoal, para nós é uma honra receber o Marcel, né, além de médico, super médico aqui em Jundiaí, médico de família, e também, como vocês puderam ver, ele pode fazer de tudo, afinal de contas é o nosso superaço de basquete, uma lenda do nosso esporte, né, Fátima? Verdade. Queria agradecer novamente, Marcel, a presença, tá? Agradecer a Fátima também pelo convite, ela que convidou o Marcel aqui para estar com a gente aqui hoje, tá bom? E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Clínica Ver Mais, tá? No Facebook e no Instagram, e também no portal JJ, nas redes do JJ, no Instagram, tem esse e todos os episódios do Pode Ver Mais. E o Instagram do Marcel, né, Marcel? Qual que é mesmo? Marcel 120x115. Galera, eu falei. Agora a dica foi o que significa esse 120 vezes 115, hein? Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.